Olá pessoal, tudo bem? Terça-feira, 14 de fevereiro, seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando a respeito aos mais pequeninos irmãos. E é claro que esse tema tem a ver aí com os desfavorecidos, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas que precisam ser ajudados por todos nós. Ao repassar a lição no sábado, a gente vinha falando sobre as prescrições divinas para cuidado com os pobres e de repente a lição introduziu o jovem rico. E eu fiquei pensando, não entendi muito bem, né? Estamos falando essa semana de pobres e de repente aparece ali a figura do jovem rico. O que tem a ver essa história? Como a lição vai usar isso? E depois de estudá-la é que eu fui entender. Essa história é uma história muito importante na Bíblia, por isso ela é registrada nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. É uma história muito bonita e ela traz preciosas lições para nós. Eu queria ver com você aqui essa história, eu vou lê-la como aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22, que diz assim: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Esse primeiro verso nos revela que esse jovem, a despeito de ser rico, ele tinha interesse nas coisas espirituais. Ele estava buscando pela vida eterna. E ele foi perguntar a Cristo o que fazer. Interessante que um pouco antes desse jovem encontrar-se com Jesus, o jovem havia visto Jesus abençoando as criancinhas. Aquelas criancinhas que as mães traziam até ele, Jesus as colocava no colo, as abençoava. O jovem rico testemunhou essa cena. E ele ficou impressionado com aquilo, ele sentiu também o desejo de ser abençoado por esse mestre galileu. Então ele corre até ele. Essa expressão, ele correu, né, foi até ele, mostra que era um jovem, uma pessoa dinâmica, no vigor da sua saúde, rico, mas interessado também em coisas espirituais. Mateus 19:17 diz que Jesus respondeu para ele: Por que me chamas, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, mas se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Interessante. Jesus foi muito claro em apresentar para esse jovem o caminho para a vida. Era a obediência. Guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus citou para o jovem os versos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Jesus não citou os primeiros 4 mandamentos que envolvem você e o Criador. Não. Ele citou para o jovem os mandamentos que tinham a ver com o próximo, porque ele sabia que esse jovem, a despeito da sua riqueza, ele não estava usando a riqueza da forma devida. Ao contrário, o problema desse jovem era a riqueza. Então Jesus queria então testá-lo e disse: Olha, guarda os mandamentos. E mencionou os mandamentos que envolviam o trato com o próximo. E ele respondeu assim: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então, na cabeça desse jovem, ele era um perfeito guardador da lei de Deus, mas algo faltava. O que me falta ainda? De fato, uma coisa faltava. E em Jesus responde para ele no verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A lição disse que é verdade, que Jesus não pede que todo mundo venda todos os seus bens para seguir a Jesus. Mas por que então Jesus pediu isso para esse jovem? Porque o problema desse jovem eram suas riquezas. Eram suas riquezas. Esse era o problema. O seu coração estava posto nas coisas materiais. E isso estava sendo um empecilho para que ele avançasse na sua vida espiritual. Jesus ofereceu para ele um lugar no seu grupo de amigos íntimos. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Interessante, né? Jesus, mais uma vez, preocupado com os pobres. E certamente o dinheiro que ele possuía poderia beneficiar muita gente pobre. Então ele ofereceu a troca das riquezas que ele possuía por um lugar no seu círculo íntimo. Depois vem e segue-me. Interessante que Ellen G. White diz que Jesus viu nesse jovem um tremendo apoio ao seu ministério terrestre. Caso ele aceitasse o convite, ele seria de muita utilidade. Suas habilidades poderiam ser usadas para que o evangelho pudesse avançar. Jesus viu nele um grande potencial. Por isso fez esse convite. Mas o verso 22
termina, quem sabe, com um dos versos mais tristes da Bíblia. O jovem rico, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A gente não ouve mais nada a respeito desse jovem. Certamente, ou provavelmente, ele tenha ficado cuidando das suas riquezas e tenha apagado, quem sabe, no seu coração aquele desejo inicial que surgiu por seguir a Jesus e tentar fazer a vontade dele. Uma triste história. Mas a gente percebe nessa história a preocupação de Cristo também com os pobres. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Essa história ilustra que Deus, quando permite que tenhamos algum tipo de recurso, ele também tem que ser usado de forma responsável e usado para benefício daqueles que estão ao nosso redor, especialmente aqueles mais carentes. Então essa é a grande lição que o texto quer trazer para mim e para você. Então que nós possamos ver o que nos falta. Talvez o nosso problema seja o problema desse jovem. O nosso coração esteja nos bens materiais. Se esse é o problema, precisamos de uma mudança radical, como Jesus pediu desse jovem. Aonde está o nosso problema? O que nos falta? Bom, que esse dia seja um dia de reflexão. Que você pense nisso e que Jesus te ajude a colocar em primeiro lugar o reino dos céus, sabedor de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa história, ela também é uma advertência para todos nós. Que nós possamos ser leais ao Senhor e que o nosso coração esteja no céu e nas coisas celestiais. Que nós possamos ajudar aquele que está ao nosso redor e que cada oportunidade seja usada para aliviar o sofrimento, trazer alegria e esperança aos corações. Dá-nos um dia na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.